Olá, Adriana Varenga, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Filomena, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Leda Lovato, seja bem-vinda. Olá, Márcio, Salete, Gustavo, boa noite também para vocês. Wagner Pimentel, boa noite para você, para toda a família. Boa noite, Joana Bandeira. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Elaine Lavez. Olá, Ricardinho, Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite, Rudinei, seja muito bem-vindo. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Sueli Paula, boa noite, seja também bem-vinda. Você, a Marina. Boa noite, Jossanã, seja muito bem-vinda também. Olá, Daí, boa noite. Leopoldina, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Gustavo Duarte, boa noite também, Renato Leite. Silmara, boa noite também, muito bem-vinda. Olá, Claudionor e Eliane, boa noite para vocês. Olá, Andréia, Andreotti, boa noite também. Débora Negrini, boa noite, seja muito bem-vinda também. Prazer tê-los aqui conosco. José Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Marcileia, Luciano e Guilherme, boa noite também para vocês. Cláudia Fernandes, boa noite, seja bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite também para você. Com certeza, Wagner, será, e como eu sempre gosto de dizer, né, nos comentários, a participação de vocês faz com que ela seja realmente maravilhosa. A energia, a sintonia de toda essa equipe, dessa família é fantástica. Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda também. Adriana Dantas e Andréia Dantas e a toda a família Dantas, né, boa noite para vocês. Olá, Selma e Dinho, boa noite, sejam bem-vindos. Rosilene, boa noite para você, Bosmani, para o Diego. Olá, Flávia Andréia, boa noite também. Nadissan, seja muito bem-vinda, boa noite. Lilian Rodão, olá, como vai? Tudo bem? Boa noite também para você. Vânia Assunção, boa noite, como sempre, seja muito bem-vinda. Michele Rossato, Gabriel, boa noite para vocês. Boa noite também, Cidinha Cerise, Patrícia Vilas Boas, a Chile, Renata Cristiane, Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, Josiane, Sinara, Juliana, boa noite para vocês, Patrícia Pires, Patrícia Duarte, Vinícius. Olá, Amanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Tirou o peso das costas já, né, Amanda? Depois da apresentação do trabalho, parabéns. Com certeza, Lilian, as nossas orações também para o Francisco, as nossas orações para o Paulo Bueno, que a gente não esquece. Hoje, inclusive, é aniversário do Paulo, né? Então, preces redobradas, se podemos assim dizer. Adriana Valério, boa noite. Andréia Dantas, Mariângela, boa noite também, Aninha, Adriano Borges, Paulo Iter, boa noite. Graças a Deus, Aldete, tudo bem, tudo sob controle. Vivi Reis, boa noite. Vamos fazer então a nossa prece para as nossas reflexões de hoje? O Wagner lembrando aí dessas comemorações, né, Wagner? Dia de Todos os Santos. Nós estamos juntos, Amanda, com certeza e sempre. Elaine Oliveira, boa noite. Boa noite para aqueles que vão participar aqui depois, né? Que chegarão no decorrer da nossa live. Os que vão assistir depois, Cidinha, a Célia daqui a pouco está aí, Arlete, boa noite, a Lourdinha, o Camilo, a Dona Luzia, a Luísa, a Celeida,
a Dona Diva, a Rosa Alves, né? Boa noite, Rosa, seja muito bem-vindo. Olá, Natália. Isso, ótimas vibrações para todos nós. Alguns companheiros aqui do grupo, especificamente a nossa companheira Marcileia, vai passar por alguns exames essa semana, que as nossas vibrações também possam chegar até elas. Vamos lá, gente. Muita paz nesse instante, e que essa paz nos auxilie a entrarmos em contato e em sintonia com a espiritualidade para chegarmos a Jesus. Cada um de nós temos aí os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que avalizaram a nossa encarnação e que fazem parte dessa nossa trajetória, da nossa luta, e que nos ajuda a vencer. E a gente sabe que o principal objetivo é vencer a nós mesmos. Fazia agora há pouco a gravação de um programa para a rádio, lembrando do lixo psíquico que nós acumulamos na nossa própria memória, que infelizmente é a reciclagem desse lixo que nós devemos fazer praticamente em cada encarnação. E quando nós pararmos de acumular o lixo psíquico na nossa memória, nós já estaremos em condições de deixar, ou não precisaremos mais encarnar, e nos tornaremos seres puros. Que nós possamos pedir, pois, auxílio à espiritualidade para que nos ajude nessa interpretação dos ensinamentos do Cristo, e principalmente para que nós consigamos colocá-los em prática, para que eles nos ajudem, que eles nos lembrem, que eles nos inspirem na grande maioria das vezes onde nós somos levados a testemunhar ou a colocar à prova todos os conhecimentos e esclarecimentos recebidos. Mas que mesmo durante toda essa trajetória e caminhada, que eles nos ajudem a cultivarmos a paz dentro do nosso coração, na nossa mente e sobretudo à nossa volta. Cultivar a paz nos nossos relacionamentos, dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, na vizinhança onde nós moramos, nos locais e momentos de lazer. Que nós façamos como Cristo pediu a todos os apóstolos e discípulos. Assim que chegarem a algum lugar, deseje a paz a todos aqueles que ali estiverem. Na pior das hipóteses, se eles não aceitarem, a paz retornará para você. Façamos isso e estaremos muito mais próximos do próprio Cristo e automaticamente do Criador. Que as nossas preces continuem sendo endereçadas e a espiritualidade, principalmente a espiritualidade superior, está aí fazendo esse trabalho, recolhendo essas vibrações nossas, as nossas energias, todo o nosso magnetismo, para endereçar a todas essas pessoas a quem nós pedimos orações aqui e cujos nomes se encontram no caderno de intenção deste nosso grupo. Especialmente para o garoto Francisco, para o nosso querido amigo Paulo Henrique, para a Marcileia, que vai passar por esses exames, e para todos aqueles que estão aí que precisam. Eu sei que muitos não pedem, mas sabem que precisam, e a espiritualidade faz esse trabalho. Simplesmente se coloque em condições de receber essas energias e vibrações, e deixe o resto, que a espiritualidade sabe sempre o que faz. E assim, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos todos esses esclarecimentos e todas estas informações. Aí a Célia, que já chegou aí, né? A Silmara, falando inclusive que é aniversário dela hoje, né, Silmara? Então, parabéns para você. E a espiritualidade já levou essas vibrações. Glória Quirino, também boa noite. A Gisela fez aniversário também. Gisela, que daqui a pouco deve estar chegando aí, fez aniversário esse final de semana. As nossas vibrações e carinho para ela. Né? Luísa, Nalim, boa noite. Que beleza. Que beleza. Então vamos dar sequência aqui à nossa leitura estudo de hoje. Hoje nós, dia de estudarmos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite, sejam bem-vindas. Que nós possamos, nós vamos hoje já iniciar, né, abrir o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. A gente vai fazer uma introdução,
provavelmente nós iniciemos, né, o primeiro título, Simplicidade e Pureza de Coração, mas eu gostaria de já apresentá-los. O próprio título. O título ele vem exatamente de uma das mais importantes passagens evangélicas do Cristo, que é justamente o Sermão do Monte. O Sermão do Monte como um todo, né? A gente gosta de repetir. Boa noite, sou Luiz Alberto. É do capítulo 5º até o capítulo 8º do Evangelho de Mateus e especificamente, logo no início nós temos as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas representam aquilo que a gente chama uma verdadeira escada ascensional para nós atingirmos o topo da, como é que nós poderíamos dizer, da evolução, a pureza que nós estamos procurando, aquela pureza que exatamente representa a desnecessidade de qualquer encarnação para nós nos depurarmos. Boa noite, Oneida Alves, Grace Kelly também, sejam muito bem-vindas. Então, que nós possamos sempre gravarmos isso, o Sermão do Monte com certeza, e a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, né? Inclusive Gandhi disse, e muitos outros pensadores repetem, poderíamos perder todos os ensinamentos do Cristo, da Bíblia, dos profetas, mas se nós mantivéssemos apenas o Sermão do Monte, nós conseguiríamos resgatar, para nós vermos a capacidade do próprio Cristo. Então, bem-aventurados os puros de coração, está especificamente aí no Sermão do Monte. Eu não vou voltar naqueles detalhes que a gente conversou, né, em outras passagens, em outros momentos, exatamente até como uma forma, né, de nós decorarmos as bem-aventuranças, porque isso em outra oportunidade, se for necessário, a gente retoma, mas principalmente que nós não nos esqueçamos, e aqui a gente já vai esbarrar logo na primeira didática do codificador. Por quê? Porque no capítulo passado, o que nós estudamos? Se lembram? Nós estudamos sobre o orgulho, a humildade, a simplicidade. Lembram? Pois é, porque a gente vai começar esse capítulo, os puros de coração, com o Kardec chamando a nossa atenção. Ora, não é possível você ter a pureza no seu coração se você não tiver a simplicidade e a humildade. Então, ele segue. Isso aqui é uma sequência do próprio codificador. Nós não estamos falando daquela sequência do Sermão do Monte, mas Kardec elabora de uma forma fantástica essa também escala que, na sua visão, nós precisamos aprender e, sobretudo, desenvolver. Primeiro, sermos pobres de espírito. Temos humildade para abrir a mente e o coração, receber as informações, porque sem essa humildade, lembra que a gente comentou lá atrás? Nós apenas nos revestiríamos de virtudes que nós não possuiríamos. Ah, eu sou muito bonzinho para os outros, mas lá no fundo, não pisa no meu calo. Não é isso. Você precisa limpar ou preparar o ambiente, preparar o terreno, exatamente para receber todo o edifício das virtudes. Então, simplicidade e humildade com certeza é o mais importante nesses instantes. Bom, como é que nós poderíamos iniciar, gente? Eu gostaria de iniciar pelo próprio título, tá? Bem-aventurados os puros de coração. Só para chamar a atenção de vocês, porque a gente vai ver em muitas outras traduções as pessoas dizendo ou utilizando bem-aventurados os puros de coração. Eu não vou nem usar o complemento, porque Kardec só coloca isso aqui, tá? Porque a gente sabe, o que diz o Sermão do Monte? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu não vou entrar nessa parte do verão a Deus, por favor. A gente só vai ficar nesse título que Kardec trouxe e nas lições que ele nos apresenta. Boa noite, São Antônio Pazotto, seja muito bem-vindo. Isabel e a toda a família, e os nossos companheiros de São José do Rio Preto. Então, nós vamos ver em algumas traduções as pessoas chamarem de bem-aventurados os puros, ou bem-aventurados os limpos.
de coração. E às vezes alguns vão até se referir apenas bem-aventurados os puros. Não vão nem trazer o de coração, a expressão de coração. Provavelmente porque adotam a pureza como uma forma mais ampla, tá? Então, primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é isso. Mas tudo quer dizer a mesma coisa. Tudo saiu do mesmo local. Sermão do Monte, as bem-aventuranças trazidas pelo próprio Cristo. E uma outra coisa que eu queria também falar, a título de introdução, seriam os temas. Só elencar aqui para vocês quais os temas que nós vamos trabalhar com o codificador nessa nossa leitura, estudo, no decorrer deste capítulo 8º. E aí a gente já começa a imaginar, como eu disse para vocês, né, em outras oportunidades. Gente, quando nós vamos escrever um texto, a última coisa que geralmente a gente escreve é o título. Por quê? Porque o título ele tem que representar tudo aquilo que está escrito no texto. O título tem que chamar a nossa atenção para aquilo que foi desenvolvido pelo autor. Então, bem-aventurados os puros de coração. Quais foram os temas que Kardec elencou como os mais interessantes e importantes? E aí a gente vai percebendo, sobretudo, na atualidade, como que a doutrina espírita ela é moderna e principalmente nos ajuda a interpretar os ensinamentos pretéritos de 2000 anos atrás, trazidos pelo próprio Cristo. Então, Kardec começa com o tema simplicidade e pureza de coração. Então a gente vai ver o que ele quer dizer com isso, simplicidade e pureza de coração. Depois, ele vai falar sobre o pecado por pensamento. Veja que ele já vai trazendo, já na época de Jesus tinha essa dificuldade, o próprio Cristo chegou a falar nisso, e nós hoje temos também essa chance de estudarmos, em especial por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que apenas e tão somente os seus atos serão cobrados pela justiça, e em especial quando se trata de justiça divina, nós não podemos dizer que apenas os nossos atos serão cobrados, mas inclusive os nossos pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos também são, ou é uma fonte criadora. Tudo aquilo que nós pensamos, nós criamos. Tudo aquilo que pensamos com relação a uma pessoa, nós direcionamos àquela pessoa o nosso pensamento. E muitas das vezes, como eles dizem, né, é como um dardo que vai diretamente na pessoa. O que é um dardo? Um dardo, não sei se vocês já assistiram, já acompanharam nas Olimpíadas, lançamento de dardo. É aquela lança que tem uma ponta. Então, você pensa, é uma lança que você está direcionando. Lógico que se o pensamento for de luz, é uma lança de luz que vai chegar e vai envolver aquela pessoa que é o seu alvo. Então, Kardec vai trabalhar um pouquinho e a gente vai também entender qual que é a sua proposta e principalmente a proposta do Cristo. E junto com o pecado por pensamento, a gente vai falar do próprio adultério. Sim, o adultério, Jesus chamou a atenção do adultério e em especial por pensamento. A gente vai falar sobre isso. Boa noite, Terezinha. Boa noite também, Marilza. Sejam bem-vindos. Depois, nós vamos ter o texto que Kardec vai trabalhar a verdadeira pureza. Qual é a verdadeira pureza? Porque a gente sabe, né? Naquela época de Jesus, a pureza para eles era outra coisa. Estava relacionado com rituais. Hoje, muitos de nós também avaliamos a pureza com ritual. Pessoas às vezes sujas, maltrapilhas, nós as consideramos impuras de alguma forma, tá? Então Kardec vai trabalhar isso. Com certeza, Leopoldina, pensamento é força. Olá, Josi, boa noite, seja muito bem-vinda. O pensamento é força, sim. Depois vai falar das mãos não lavadas. Vejam, já fazendo a referência àquele episódio envolvendo Cristo e os seus apóstolos, que os fariseus chamaram a atenção. Nossa, que povo é esse que não lava a mão para comer, né? E aí Jesus fala, opa, não é o que entra pela boca do homem que torna impuro o homem, mas aquilo que sai da sua boca. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está
cheio. Então nós vamos ver também nesse capítulo esta parte. Depois teremos o título dos escândalos. Sim, essa é uma frase, inclusive nós repetimos, né, na semana passada, de Jesus, que pelo menos para mim ela fala muito alto: o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então nós vamos tentar entender qual é o significado dessa expressão escândalo. Por quê? Por que se diz escândalo? E por que o escândalo viria, né? Vou abrir um parênteses, entra um pouco naquilo que nós falamos semana passada da teoria da presciência. Fatos estão previstos para a humanidade, os fatos, mas como que a gente vai se encaixar e se enquadrar dentro desses fatos, isso depende do nosso livre-arbítrio, né? Boa noite, Iraci, seja bem-vinda, boa noite também, Helena Coelho. Então vai depender de como nós vamos encaixar. Então os escândalos poderiam ser esses fatos que já estão previstos? A gente precisa ficar atento a isso. Depois, o outro texto, onde Jesus diz que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Esse é o título, né? E só complementando, porque é muito mais vantajoso para nós entrarmos no reino faltando uma mão, do que nós termos o corpo completo e irmos para o fogo do inferno, né? Citando aquilo que está escrito na Bíblia. E a gente vai entender como que Kardec e a espiritualidade interpreta isso para nós e como que nós precisamos interpretar isso hoje de uma forma mais contemporânea. Porque, gente, sabemos que há ainda algumas religiões ou alguns segmentos religiosos, algumas crenças que levam esse texto ao pé da letra. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o corpo que nos foi concedido, ele precisa ser devolvido, ele tem um objetivo, uma finalidade, então a gente precisa devolvê-lo inteiro, né? Mas a gente vai comentar isso depois. E, por fim, nós temos as instruções dos Espíritos com dois textos. O primeiro deles, intitulado Deixai vir a mim as criancinhas. E por que a gente vai falar do Deixai vir a mim as criancinhas? É porque Jesus faz uma referência, e aí a gente já vai começar a comentar isso hoje. Ele faz referência ao período da infância. O período da infância, para ele, é exatamente aquele período da pureza. Por que da pureza? Como nós vamos ver, porque é o período onde ainda não existe aquela lembrança ou a influência de existências anteriores. Nós estamos, como se diz, como pedra bruta para ser lapidada. É um período de descanso do espírito, mas a gente já fala. E lá na frente, quando a gente comentar, nós vamos comentar também essa passagem do Deixai vir a minhas criancinhas, né? E uma coisa interessante, que a gente até já comentou aqui, e gostaria de lembrar, um dos professores que dá aula lá, né, naquele hospital Maria de Nazaré, que acolhe os suicidas, que está lá relatado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, um dos professores estava com o corpo perispiritual de criança, né? E muitos estranharam, poxa, por que ele quis manter, né, esse corpo, já que nós temos geralmente um respeito, uma veneração pelas pessoas mais velhas, nós entendemos que os mais velhos é que são mais sábios, mas por que uma criança, né, chega, já gera aquele impacto, uma criança dando aula, aí a pessoa perde um pouco, aí falaram, não, é porque naquele momento que ele estava com este corpo físico, foi o momento que Jesus colocou as mãos na sua cabeça e disse, deixai vir a minhas criancinhas, e foi um momento tão marcante para ele, que foi um contato que ele teve com Cristo, que ele quis manter essa aparência no plano espiritual. Eu acho essa história fantástica, linda, realmente algo muito interessante, mas a gente vai falar um pouquinho quando estivermos comentando esta instrução dos Espíritos. E enfim, o último texto vai falar dos bem-aventurados, os que têm os olhos fechados. Nós precisamos saber muito bem a olhar, ver, enxergar e abrir os nossos olhos. Por quê? Os olhos, a gente sabe, ou através deles, ou podemos dizer através dos órgãos dos sentidos, que nós introduzimos para dentro do nosso coração tudo aquilo que está lá.
E eu falei um pouquinho hoje, na nossa introdução, na nossa prece, do lixo psíquico que Augusto Cury fala, que a gente vai acumulando dentro de nós. E é, infelizmente, esse lixo psíquico que precisa ser trabalhado a cada encarnação. Então, muitas das vezes, os olhos fechados acabam evitando que nós acumulemos lixos dentro de nós. Sim, mas não é fugir da luta. A gente tem que aprender. Nós precisamos lutar. Mas muitas das vezes, antes da luta, precisamos nos fortalecer. Precisamos aprender como fazer, como agir. Nós precisamos ter parâmetros. Hoje nós temos essa facilidade de desenvolver os parâmetros estabelecidos pelo próprio Cristo, através da interpretação que os Espíritos nos apresentam. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, gente, nós não tínhamos acesso a essas informações, nós não tínhamos acesso às interpretações e muito menos às leituras. Nós não podíamos ler. Quando eu falo nós, estou falando da humanidade. Vou dizer de um modo muito especial, e boa parte das pessoas, porque o nosso país é um país eminentemente católico, muitos aqui sabem, seus pais provavelmente já contaram, antigamente quando se participava das missas, as missas eram em latim. Ou seja, você não poderia entender, não poderia saber nada. Se você soubesse latim, tudo bem, né? O latim, aí você saberia o que eles estavam falando, mas você não entendia nem o que se falava dentro de uma igreja. Então, era algo muito fechado, muito restrito. Isso é até bem pouco tempo atrás. Então, agora que estão se abrindo as portas, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade para montarmos essa base, esse alicerce, para que a gente possa, aí sim, enxergar as coisas e enxergar com um olhar um pouco mais crítico, sabendo o que nós estamos enxergando e principalmente sabendo o que nós estamos precisando, para onde nós estamos indo e, sobretudo, as oportunidades, enxergar as oportunidades, enxergar as belezas que a vida nos apresenta. Boa noite também, Daniele Diamantino, seja muito bem-vinda. Cida Costa também, boa noite, seja bem-vinda. As belezas que a vida nos mostra. Aliás, é um outro ponto que nós gostaríamos também de chamar a atenção. Em algumas interpretações, algumas pessoas, particularmente eu também já ouvi o Haroldo falar sobre isso, a gente precisa entender essa expressão, né? Pureza de coração. Lógico que Kardec vai nos explicar, e a gente já vai entrar nisso daqui a pouco, se der tempo, se não der, no próximo encontro. Mas ter a pureza de coração, ou ser bem-aventurado, ou ser feliz por ter puro coração, nada mais é, gente, do que nós temos e desenvolvemos uma capacidade de enxergar melhor as coisas. Por quê? Nós estamos cercados, aliás, nós estamos num planeta que nós chamamos e conhecemos como um planeta de provas e expiações. Boa noite, Maria das Graças, seja bem-vinda. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e quando se diz provas e expiações, a gente sabe que são exatamente as dificuldades, né? Por exemplo, fazendo uma analogia à escola, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, gostam de ir na escola, mas quando fala que tem que fazer prova, aí a situação já fica um pouquinho delicada, a pressão já é maior em cima, sobretudo, dos alunos. Então, essa pressão sobre nós, alunos em evolução, ou alunos que buscam evolução nesse planeta, essa pressão faz com que, na grande maioria das vezes, nós mantenhamos o nosso coração e os nossos próprios olhos fechados para as belezas que estão presentes no nosso planeta. Sim. E quem tem puro o coração é exatamente aquele que não tem limites para enxergar, e principalmente para enxergar essas belezas que nós estamos falando. Se o nosso coração não for puro, o que nós vamos enxergar? Já comentei aqui com vocês, né, a historinha do Chico, e, lógico, parafraseando o próprio André Luiz, que também fala sobre isso, que nós enxergamos aquilo que vai dentro de nós, né?
Nós enxergamos aquilo que nós aprendemos, nós enxergamos de acordo com as nossas vibrações. E a gente contou a historinha do Chico com o colega, o companheiro que estava saindo ali da casa da prece, tarde da noite, uma pessoa vinha, o colega percebeu que seriam assaltados, porque conseguiu enxergar a arma que estava com ele, e ele ficou naquele dilema, falo para o Chico, não falo, alerto, não alerto, e de repente ele resolveu, deixa eu falar para o Chico e tal, para já preparar o Chico, porque eu tenho certeza que ele vai assaltar a gente, e se o Chico levar um choque aqui e tal, pode ser que, né, já tem uma certa idade. Foi e falou para o Chico, Chico, olha, ele vai... Aí o Chico virou para ele, não, meu irmão, fica tranquilo, aquilo ali é apenas um irmão nosso necessitado. Ele está necessitado e ele está desesperado. E aí, né, quando se aproximam, Chico pega, antes dele falar qualquer coisa, porque o objetivo dele era esse, mas antes dele falar qualquer coisa, o Chico volta para ele e diz, ô meu irmão, volta para casa, sua esposa e sua filha estão te esperando. Tenha fé, as coisas vão ser... E o Chico começou a conversar com ele. Ele desaba a chorar, né? E acaba indo embora, voltando. Mas vejam, como que o Chico conseguiu, ou por que o Chico conseguiu enxergar dessa forma e o outro enxergou apenas alguém que estava ali para assaltá-los? De novo, essa pureza de coração. Então, quando a gente vai fazer essa interpretação, é interessante nós identificarmos isso. O puro de coração, ele consegue enxergar as belezas que estão no nosso planeta. Aqueles que não têm, infelizmente, não conseguem enxergar. E nós vamos enxergar apenas e tão somente os problemas. Vamos enxergar apenas as dificuldades. A Elaine, inclusive, agradecendo essa oportunidade, né, de poder estar exatamente assistindo e aprendendo coisas novas e diferentes, né? Fátima Barbosa, boa noite, seja bem-vinda. Pelo menos ainda comenta também, quando observamos com a alma, os olhos físicos, para os olhos físicos se torna deslumbrante. Sim, com certeza é virtude. Nós vamos inclusive ver, né, o Aninha e Adriano, o que Kardec vai falar para nós sobre a verdadeira pureza. A gente vai ter a oportunidade de ouvir a opinião dos espíritos e de Kardec sobre isso, mas é exatamente isso que está relacionado com as virtudes. E é claro, a pureza está relacionada não somente com essas virtudes, mas principalmente com a forma como nós vamos enxergar os outros. É como se o nosso coração fosse o nosso juízo. Quando você vê o outro e você vai fazer uma observação, ou quando você está observando o outro, exatamente essa pureza de coração é que vai fazer com que você o analise. E muitas das vezes, podemos dizer, vai fazer com que você o julgue. Agora, a questão é do julgamento. Por quê? O próprio Cristo disse, eu não estou preparado para julgar ninguém. Eu não julgo. Opa, esse papel compete a Deus. Mas compete a Deus como? Deus vai montar um tribunal? Não, através da nossa própria consciência. E através das suas próprias leis, que a gente já sabe também. Olá, Carlos Pereira, nosso irmão da Celeida, né? Prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom ter a sua presença aqui. Obrigado. Então, é isso que a gente precisa ver e entender, né? Complementando ali o que a Aninha trouxe para nós aqui para a reflexão, é você conseguir ter o coração puro, é você conseguir fazer exatamente esta observação em cima do que está externamente e principalmente identificar nisto a grandeza e a bondade de Deus. A grandeza e a bondade de Deus. Só aqueles que têm puro coração. Se o seu coração tiver uma mágoazinha, se tiver um rancor, por isso que a gente vai ver na escala ascensional do Sermão do Monte, os puros de coração, gente, estão lá em cima. Veja, os puros de coração
quando Jesus vem trazer, né, o Sermão do Monte, ele vem inclusive depois dos misericordiosos. Porque primeiro você precisa trabalhar essa parte, né, da misericórdia. Olha, e veja o que vem antes. Os que têm fome e sede de justiça. Ora, muitos de nós ainda estamos nesse patamar, né, de ficar cobrando justiça. Mas muitas das vezes cobramos justiça com o coração sedento por vingança. A nossa justiça, infelizmente, ainda é contaminada pelas nossas próprias paixões. Então, depois que tem fome e sede de justiça, aí vem a misericórdia, que a gente aprende a perdoar, aquilo que a Aninha colocou, né? A gente aprende a perdoar. Quando a gente aprende a perdoar, e aí a gente vai nos relacionamentos eliminando todo e qualquer tipo de mágoa, aí a gente vai passar para o próximo patamar, que são os puros de coração, ou seja, um coração que não tem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de nódoa. Olha para vocês verem, isso é o Sermão do Monte. Então, esta pureza de coração, aí eu estou assim, até aprofundando, pelo menos nas minhas interpretações, tá? Na minha forma de ver e de enxergar o próprio Sermão do Monte, para trazer aqui para nós. O que nós precisamos aprender? E aí depois que você conquista essa pureza, e aí, como diz o Sermão do Monte, que você verá a Deus, Kardec, vocês verem, ele não colocou aqui, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele deixou essa parte do verão a Deus, exatamente, ou provavelmente fazendo uma interpretação parecida, né, com a nossa dessa escada ascensional. O que ele trouxe aqui foi a necessidade da gente refletir mais sobre estas questões. E ele vai ensinar para nós que venha a ser essa pureza de coração. Mas, só a título de introdução, a gente precisa aprender exatamente a enxergar e a identificar o que vem a ser ter um coração completamente limpo. E, lógico, no nosso próximo programa, a gente já vai falar dessa primeira parte, né, dos primeiros textos de Kardec, que é sobre a simplicidade e a pureza de coração. Wagner colocou, todas essas palavras, gente, são realmente importantíssimas, né? A própria compaixão, o amor, caridade, mas a gente precisa sempre chamar a atenção para a interpretação, como que nós interpretamos tudo isso, né? A Fátima coloca, com certeza, esses sentimentos ruins, negativos, só servem para exatamente escurecer ainda mais a nossa visão. Por isso que eu fiz nessa introdução esse comentário sobre algumas formas de interpretação que eles trazem. Saber perdoar os inimigos é mais difícil ainda. Sim, por isso que a gente vai aprender, né? Mais para frente, os bem-aventurados misericordiosos, que também é um dos capítulos mais extensos desse Evangelho segundo o Espiritismo, para nós termos essa visão geral e mais ampla. Gente, eu não vou adentrar aqui ao próximo tópico, né? Que é a simplicidade e pureza de coração. A gente já fala dela no nosso próximo encontro. E eu só gostaria de avisá-los, amanhã eu sei que é feriado, tem muita gente que prefere descansar, então assim, amanhã a gente deixa de ter a nossa aula. Nós estamos bem adiantados, né, com a leitura e estudo do livro O Céu e o Inferno, e aí muitos recebem visita, vão curtir os seus parentes, vão se divertir, vão descansar. Na quarta-feira a gente volta. De qualquer forma, eu deixo um recado lá no grupo para aqueles que porventura não acompanharem essa nossa live de hoje. Então, muita paz para todos vocês, gratidão pela participação de todos, tenham um excelente feriado, que as nossas orações, principalmente para os finados, ou para aqueles que desencarnaram. E lembram-se, há poucos dias nós estudamos, né, na visão espírita, o que seriam esses dias de finados. Então, façam as suas orações, independentemente do local onde vocês estiverem, enderece a todas as pessoas o seu carinho, o seu afeto, o seu pedido de perdão, se for realmente essa sua necessidade. Façam isso independentemente de onde vocês estiverem, porque eles receberão e automaticamente para muitos será ou representará uma verdadeira libertação. Que Jesus os acompanhe, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.